Esses dias eu tava conversando, na verdade não conversando, né, mas na minha psicóloga, e eu tava conversando com ela sobre a questão de quantas vezes eu já sofri com ansiedade e o quanto isso me fez buscar formas de resolver essa ansiedade, de buscar formas de diminuir essa ansiedade. E desse processo todo, dessa busca que eu tive durante a minha vida, eu percebi coisas que realmente me ajudaram mais do que outras. E certas coisas, elas se repetiam em vários lugares que eu frequentava. Então eu passava no médico, passava no psiquiatra, passava no psicólogo, e os profissionais mudavam, as formas de olhar para aquele problema mudavam, as formas de tratamento mudavam, né? Seja através de uma medicação, seja através da psicoterapia, seja através, sei lá, de métodos alternativos que eu já busquei também. Mas uma coisa eu percebi que uma coisa não mudava, que eram certos padrões que muitas vezes a gente se esquece. Ângelo, quais são esses padrões? Para eu te responder quais são os padrões e o que você pode fazer para trabalhar isso, eu gostaria de explicar o que realmente é ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma resposta do seu corpo frente a uma percepção de perigo que pode ser real ou que pode ser imaginada. Ou seja, pode ser real esse leão, vamos imaginar que isso aqui é um leão, né? Esse leão ele pode estar na minha frente, eu olhar para ele, meu corpo entrar nessa resposta de luta ou fuga, e eu imaginar se eu vou lutar. Imaginar não, né? Eu decido se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Essa resposta produz um perigo real, né? Então, traz essa descarga de adrenalina, descarga de neurotransmissores e a preparação do seu corpo para lutar ou fugir daquele animal. A ansiedade é a partir do momento que esse leão ele não está mais aqui, mas eu fico pensando nesse possível leão que pode aparecer em qualquer situação. Isso é ansiedade. Então, eu começo a imaginar que esse leão pode estar na minha sala de estar, que esse leão pode estar no meu quarto, esse leão pode estar no trabalho, essa percepção, esse medo de alguma coisa vai gerar essa minha ansiedade. O que acontece no nosso cérebro durante a ansiedade? Duas coisas principais acontecem. A resposta de luta ou fuga, que a gente sempre fala, né? O sistema nervoso simpático está superativado, mas o que é essa resposta simpática superativada? Duas coisas. Sua amígdala está interpretando a situação que você está como perigosa. Quando a sua amígdala percebe que algo é perigoso, ela lembrando que a amígdala, né, ela que define o valor emocional das coisas, então ela vê uma situação, ela define que o valor emocional daquilo ali é perigo. Então ela vai ativar o seu sistema de luta ou fuga, que a gente chama do sistema nervoso simpático. Então, o primeiro ponto da ansiedade, a sua amígdala está superativada, ela está interpretando tudo como se fosse perigoso, como se você tivesse que ter medo, como se você tivesse que fugir. E por que eu estou te explicando isso? Porque o método que eu vou te trazer, ele é um método justamente que funciona para diminuir a ativação da amígdala. Então, a ansiedade, você precisa lembrar que a ansiedade ela é uma hiperativação da amígdala. O medo, a ansiedade, o estresse excessivo é uma hiperativação da amígdala. Segundo ponto, eixo HPA, a gente chama de eixo hipotálamo, que está no nosso cérebro, pituitária, que está um pouquinho abaixo, adrenal, que está acima dos nossos rins. Esse sistema, ele libera o famoso neurotransmissor hormônio, né, que a gente conhece, que todo mundo conhece, que é o cortisol. Gosto sempre de frisar, o cortisol ele não é o seu inimigo. Ele em excesso, ele é ruim. Mas sem o cortisol, você não acordaria pela manhã. O cortisol, ele é o hormônio, ele faz você acordar. Então, ali no momento que você está indo para acordar, o cortisol ele começa a subir, 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 até que você acorda e ele começa a baixar depois. Então, o cortisol ele não é o seu inimigo. Ele em excesso, ele é ruim, mas nos níveis adequados, ele é muito bom para você ficar em estado de alerta, você ficar disposto, você ficar funcional, vamos falar assim. Então, nenhum desses neurotransmissores, hormônios, eles são vilões, eles só não podem estar em excesso. Lembra daquela famosa frase do remédio? O problema não é o remédio, mas o excesso dele pode te matar. Então, é a mesma coisa do remédio. Então, agora, Ângelo, o que você fez ou o que você faz para lidar com a ansiedade? Ponto muito importante. Eu não sou uma pessoa, tá, que se livrou da ansiedade, tá? E você também não vai querer se livrar da ansiedade por completo. A ansiedade, ela é uma emoção e se ela existe, essa é uma emoção que ela existe, ela serve para algo. Então, a ansiedade, ela, no nível adequado, ela serve para algo. Então, você não vai querer diminuir, zerar a sua ansiedade, tá? Então, muitos lugares falam, ansiedade zero. Se você ficar com ansiedade zero, você
Por exemplo, né, você iria para uma rua movimentada e você atravessaria ela direto, porque você não teria ansiedade. Ansiedade, o que é? A percepção de algo que poderia acontecer. Então, se você não tem essa percepção, por exemplo, de que os carros estão vindo e você precisa cuidar, se você tem ansiedade zero, provavelmente você passa direto e você morre. Então, você não quer botar ansiedade zero, porque provavelmente você iria morrer se você tivesse ansiedade zero. Primeiro ponto que eu quero deixar claro. Segundo ponto, eu não sou uma pessoa que se livrou da ansiedade. Eu tenho crise de ansiedade, eu lido com ansiedade e eu percebo que isso me fez querer estudar mais e querer ajudar outras pessoas que também sofrem com isso. Eu sempre quero deixar isso bem claro, porque eu não estou no ponto aqui de eu descobrir, eu resolvi os meus problemas de ansiedade, não sofro mais de ansiedade, eu sou um super-herói. E não é assim, como muitas pessoas se colocam na internet aí, como se elas fossem as salvadoras perfeitas, e não é assim. Eu lido com a ansiedade e justamente por eu perceber que eu preciso lidar com a ansiedade, isso me faz estudar mais, isso me faz buscar mais as melhores técnicas que te ajudam com a ansiedade. Então, de novo, deixando esse ponto bem claro. O que realmente me ajudou? Vou te trazer alguns pontos aqui. Primeiro ponto, a respiração. Só que não qualquer respiração. A respiração que a gente fala, que é uma respiração diafragmática, que é uma respiração consciente e também o que a gente chama de suspiro fisiológico. Eu explico tudo isso no meu curso. Na verdade, é um desafio que eu vou convidar você no final para você participar do desafio comigo, com outras pessoas que também desejam diminuir as crises de ansiedade, diminuir o estresse. Você também pode participar desse desafio de 21 dias, que eu te guio em como você vai lidar esses 21 dias para você diminuir a ansiedade e o seu estresse. Então, essa respiração fisiológica, ela se constitui de 2 respirações e uma expiração mais longa. Esse processo faz com que você ative o seu sistema nervoso parasimpático, que é justamente o que te coloca no estado de relaxamento. Já foi feito vários estudos e perceberam que esse tipo de respiração é o que realmente mais consegue produzir resultados mais rápidos para você relaxar o seu organismo. Então, esse ponto, a respiração, você faz 2 respirações mais, não precisa ser necessariamente curtas, mas você vai fazer uma respiração tentando encher o seu pulmão já de primeira, né? E quando você perceber que você encheu, você vai puxar mais um pouco. Porque sempre dá para puxar mais um pouquinho. Então você puxa mais uma e solta de forma mais longa. Esse é o que a gente chama de suspiro fisiológico. Segunda ferramenta que a gente tem, a água. Você beber água ajuda na sua ansiedade. Por quê? A medicina chinesa, ela vai mostrar, eu quero dar só o exemplo da medicina chinesa, mas eu poderia te mostrar outros estudos também. Só que nesse vídeo aqui mais curto, eu não quero, meu objetivo não é trazer todos os estudos para você, mas é te falar alguns estudos, o que eles falam. Quando você está sem água, você não beber água, você fica com um déficit no seu fígado. O seu fígado em déficit, ele vai travar o seu organismo. E na medicina chinesa, o que ele vai falar? Que o fígado ele está relacionado ao medo, tá? Ao medo. Então, quando a gente não bebe água, tá? A gente contribui para respostas de medo do nosso organismo. Por quê? Porque o fígado ele começa a perceber que não tem água, ou seja, ele percebe que ele não está sendo nutrido, então ele fica desesperado, entrando no modo sobrevivência. E essa, claro que não é o fígado, né? Mas essa mensagem, vamos falar assim, que o fígado passa para o seu sistema nervoso é que você está no modo de sobrevivência, que está faltando o básico. Então você vai querer tomar água. Dentro do curso, esse é um dos pilares que eu sempre bato e no desafio também. Você vai fazer o cálculo de quanto você deve beber e isso vai estar junto com a nossa respiração, que é outro pilar do método, tá? Terceiro ponto, a meditação. A meditação é o pilar que eu digo que é o mais negligenciado e também com mais vezes ele é excluído pelo determinado fator. As pessoas dizem, eu não consigo meditar, pois a minha mente é muito rápida. Eu não consigo meditar porque eu sou muito acelerado. E na verdade, essa frase, essa colocação, ela está totalmente errada, porque ela deveria ser justamente o contrário. Se minha mente está acelerada, se eu sou muito rápido, eu deveria falar o seguinte, eu preciso meditar, pois a minha mente é muito rápida, eu preciso meditar, pois eu sou muito acelerado. Caramba. Que loucura.
Ao vivo aqui. Então vamos lá. O negócio caiu ao vivo aqui, cara. Não vou nem cortar, vou deixar, hein? Vou deixar isso aqui, hein? Deixa aqui embaixo. Mas eu acho que aqui em cima ficava melhor, né? Caiu ao vivo aqui. Vou deixar, hein? Não vou tirar, não. Vamos deixar aí pra você ver a vida real aqui. Pra você ver a vida real. Ó, coisa que poderia ativar nossa ansiedade que a gente faz. Respiro fisiológico, a gente resolve. Vamos lá. Eu estava falando da meditação. Então, se você percebe que a sua mente é muito acelerada, você deve meditar justamente falando o quê? Minha mente é acelerada. Eu devo meditar por causa disso. Vou fazer um extra aqui para você que tá com crise de ansiedade que você pode fazer na hora. Você pode fazer duas coisas que são muito práticas. Primeira, você fazer o respiro fisiológico, que eu já te ensinei no início do vídeo. Segundo, você vai tampar o seu olho esquerdo. Então aqui é meu olho esquerdo, eu vou tampar o meu olho esquerdo e eu vou olhar para cima, tá? Eu vou tampar mesmo para não conseguir ver nada e eu vou olhar para cima, tá? Eu não preciso a cabeça para cima, só o olho para cima. Vou olhar para cima e vou respirar fundo. Você pode, inclusive, juntar as duas coisas e fazer o respiro fisiológico com essa técnica. Você vai fechar o seu olho esquerdo, você vai olhar para cima e você vai fazer o respiro fisiológico. Você pode fazer 5 vezes. Se você fizer entre 5 a 10 vezes, você vai ver que sua crise de ansiedade, sua crise de pânico, ela vai começar a diminuir. Mas, de novo, quero falar para você que uma pessoa com ansiedade, ela tem alguns problemas que eu sempre digo. Primeiro, ela tem que encontrar a raiz da ansiedade que está gerando, isso vai buscar em psicoterapia. Mas, o segundo ponto é, muitas pessoas que são ansiosas, elas aprenderam a serem ansiosas. E esse processo de aprender a ser ansioso é o pior que tem. Por quê? Porque você busca na terapia, você até às vezes consegue trabalhar e você resolve. Só que muitas vezes você percebe que você volta a ter ansiedade depois de novo. Por que isso acontece? Alguns fatores podem acontecer. Primeiro, você não encontrou a verdadeira raiz da sua ansiedade. Ou o segundo fator que muitas vezes acontece e as pessoas não falam é que o seu corpo aprendeu a ser ansioso, a sua respiração, você aprendeu a respirar de forma mais ansiosa. Sua mente também ela é muito acelerada, então você resolve aquele caso de ansiedade, mas você começa a acelerar, sua mente começa a acelerar de novo, a sua respiração favorece a ansiedade e você volta a ter caso de ansiedade. Então, você precisa atuar nos dois níveis. Você que tem ansiedade, você tem que buscar a psicoterapia para resolver esse problema que está te levando à ansiedade, mas você também precisa reeducar o seu corpo. E é realmente um processo de reeducação do seu corpo, para ele aprender como respirar, como pensar, para você ser uma pessoa mais relaxada e mais calma ao longo do tempo, para você não voltar a ter crise de ansiedade. E é justamente nesse ponto que eu quero te ajudar com o nosso desafio de 21 dias, que ele é baseado na respiração, na meditação e na hidratação. Você consegue, colocando essas 3 coisas em prática, você já consegue ver resultados bem rápidos em menos até de 21 dias. Então, se você quer ter esse meu acompanhamento, participar desse desafio junto comigo e outras pessoas que estão nesse grupo, clica aqui embaixo no primeiro link que vai levar a você direto para uma conversa comigo. Você vai falar, eu quero participar do desafio, e você vai entrar nesse desafio. Aproveitando que esse é o bônus de primeira turma, então você vai conseguir um desconto muito bom para você participar desse desafio e também você vai perceber resultados muito rápidos para você diminuir a sua ansiedade, o seu estresse e também acabar com as suas crises de pânico. Se você está com esses problemas, é a sua hora agora para você entrar no grupo e aproveitar os bônus, tá? Bônus muito legais de chás, shots e sucos para você também aplicar na sua rotina para você diminuir a sua ansiedade. Então aproveita esse bônus exclusivo, clica no link aqui abaixo e eu te espero no outro lado para você fazer parte da nossa comunidade e também diminuir a sua ansiedade junto com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, seu comentário, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e eu vejo você no próximo vídeo. Eu vou até pegar e vou tirar isso daqui para não cair de novo. Então, até a próxima.